Olá novamente, tudo bem? Seja bem-vindo, mais uma aula, mais um tópico, o último tópico desse tópico aqui, né? O último subtópico desse tópico que a gente está estudando em gestão da qualidade e produtividade, que são os programas da qualidade e a confiabilidade nas organizações. E hoje eu vou falar com vocês uma coisa que é importantíssima em todas as áreas para que aconteçam, principalmente áreas de grande risco, áreas industriais, que é o FMEA, ou Análise do Modo e Efeito da Falha, né? O que é isso, professor? Do que você está falando? Bom, o FMEA, ou Análise do Modo do Efeito da Falha, conhecido pela sigla FMEA, tem o objetivo de aumentar a confiabilidade de um produto e prevenir possíveis falhas. Mas como que isso acontece, né? Nós vamos ver mais à frente que existem algumas formas, né? Existe uma forma principal para que a gente analise o quanto essa falha poderá ser grave ou não. Então, qual é o papel da FMEA? O papel dela é um método que analisa falhas que já aconteceram ou que ainda podem acontecer para eliminar ou pelo menos reduzir a sua ocorrência. A FMEA, por exemplo, ela é responsável aí quando a gente ouve falar assim, olha, o carro tem que ir de 10 em 10 mil quilômetros fazer revisão ou a cada ano. Por quê? Porque a análise da falha dos componentes desse automóvel, né, por alguns cálculos se chegou a isso aí. Então aí as empresas vão lá e se submetem a isso. A Ford, né, no Brasil, ela pedia para fazer a revisão a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. E aí, chegaram as japonesas e falavam assim, aqui é 10 mil quilômetros ou um ano. O que dá para entender é o seguinte, peraí, então o carro japonês é mais confiável que o carro americano? Era o que se passava, né? E aí, hoje em dia, a maioria das empresas no Brasil de automóveis praticam já a mesma coisa que a japonesa, ou seja, nós igualamos ali a confiabilidade nos nossos automóveis. Então, qual é a estrutura que tem um FMEA? Né, isso aí é uma estrutura básica que está aí, tá? Uma ficha de FMEA básica e a gente vai ver o que significa cada coisa ali dentro desta ficha. Então, começando aí, o primeiro é o item, né? Uma FMEA pode ser feita para um ou mais itens do sistema que apresentam falhas, ou que podem apresentar falhas. Em nosso exemplo, como não são muitos os itens do sistema, poderíamos colocá-los todos em um mesmo formulário, renumerando-os para deixar o formulário organizado. Quando você pega lá o manual do veículo, lá no finalzinho, geralmente tem o que tem que ser feito a cada tempo, né? Então, cada item ali tem um tempo determinado, quando tem que ser trocado e coisa e tal. Então, todos numa mesma planilha, mas com particularidades distintas. Componentes, aqui são descritos os componentes do sistema. Em nosso exemplo seriam alavancas, cabos de aço, sapatas no carro, o freio, o óleo do motor e tudo mais. Função, nesse espaço deve ser escrita, então, de forma bem resumida, a função de cada componente que compõe este equipamento, seja ele qual for. Depois, as falhas possíveis que podem ocorrer. No centro da FMEA, como pode-se observar, está colocado o quadro de análise dos modos, efeitos e as causas das falhas. Imagina a gente falando de um automóvel e falar de uma falha de freios. Que perigo que isso é. Depois tem os controles atuais. Então é o campo no qual registra-se informações sobre o controle atual do processo ou do produto. Como que aquilo está acontecendo. Então, lá no seu carro o cara carimba de 10 em 10 mil lá quando você vai na concessionária. É aí que entram os dados, os gráficos de controle das folhas de verificação, que aquilo é uma folha de verificação, os padrões a serem seguidos, as inspeções e etc. Então o carro já tem tudo direitinho como é que você tem que fazer a manutenção dele. Estou falando de carro aqui porque fica mais fácil para todo mundo entender, né? Índices. Os campos dos índices podem ser preenchidos de 4 formas diferentes. Podem ser feitos pela ocorrência, então são as probabilidades de as falhas acontecer. Se a falha ocorreu, você pode utilizar controles estatísticos ou relatórios sobre o assunto na hora de calcular esses índices. Se for apenas uma falha possível, é bom usar dados estatísticos acerca dos materiais
ou de peças similares para calcular chances de a falha acontecer de verdade. Lembrando que FMEA é muito usado também, né, quando a gente está falando de manutenção preditiva, aquela que você faz justamente isso, tenta encontrar quando é que aquele componente pode falhar ou não. Depois tem a gravidade, é um índice que mostra se o efeito da falha sobre a insatisfação do cliente foi grave ou não. Afinal, algumas falhas podem deixar os clientes mais insatisfeitos do que outros, né? Tem hora que a gente fica muito insatisfeito. Cada nível de insatisfação deve receber um valor numérico diferente. Depois a gente tem a detecção, quando cruzamos as informações obtidas no FMEA com as informações dos controles atuais, conseguimos avaliar nossas chances de detectar ou não a falha. Aqui a ideia é avaliar se seremos capazes de identificar o problema a tempo. Depois a gente tem ainda a questão do risco, né? O cálculo do risco é bastante simples. Vai bastar multiplicar os valores dos índices de ocorrência, gravidade e detecção, e aí você vai ter o R, que é o grau de risco que isso pode acontecer. Mais à frente a gente volta a falar um pouquinho disso aí. Bom, quais são as vantagens então do FMEA? Primeiro, coloca a confiabilidade dos produtos e a satisfação melhora, né, a confiabilidade dos produtos e a satisfação dos clientes, reduz o tempo e custo de desenvolvimento de produtos, aumenta a competitividade da empresa, registrar um histórico de melhorias feitas pela empresa, né, porque você tem tudo anotado ali, padronizar os produtos de processo, aqueles que estão dando certo se padroniza, colocar a melhoria dos projetos na lista de prioridades das empresas. Então, tem vantagem, sabemos o que é, mas como é que faz então para implantar esse FMEA? Bom, etapas para implantar o FMEA. Então a gente tem, primeiro, determinação dos modos de falha, que podem vir da engenharia, né, que é uma hipótese, ou então do campo. Dados advindos do campo são mais confiáveis, pois representam de fato as falhas que podem ter em um processo. Análise de riscos de cada modo de falha, ou seja, a priorização de qual modo de falha trabalha passa por 3 etapas, e aí você tem a determinação da severidade da falha, quão ruim vai ser se ela acontecer. Determinação da ocorrência da falha, quão frequentemente ela de fato ocorre. Terceiro, determinação da probabilidade de detecção da falha, o quão fácil é percebermos que ela ocorreu. Bom, depois a gente tem o cálculo de RPN, ou Risk Priority Number. Esse indicador é uma maneira de sabermos qual modo de falha começar a calcular primeiro. Então a gente tem cálculo de risco com a FMEA. Sistema de pontuação para análise de risco, RPN. Esse sistema é constituído por 3 pontuações diferentes e independentes. S, que a gente já viu, a severidade, o O, a probabilidade de ocorrência, e o D, a probabilidade de detecção dessa falha. Cada uma das 3 notas pode ser igual a 1, 2, 3, 4 ou 5, e cada falha recebe uma nota por critério. A nota total da falha é o produto das 3 notas, ou seja, temos aí pontuação de risco é S vezes O vezes D. Então, quanto maior a pontuação, mais crítica é a falha e maior atenção ela deve receber por parte da organização. Que às vezes é uma coisa ali que, se falhar, vai dar ruim geral para a empresa como um todo. Isso aí não é o que a gente está buscando. Depois a gente tem o grau de severidade da falha. Então, o que é isso, professor? Diz para a gente de 1 a 5 como é que isso funciona. Então a gente tem nota 1, grau de severidade. Quão severo será aquela falha? Sem efeito sobre o nível operacional de serviço. É uma falha que vai acontecer, mas não vai impactar tanto assim. Nota 2, deteriorização mínima do nível operacional de serviço. Dá um impacto, mas muito leve, quase imperceptível. Nota 3, redução definitiva no serviço operacional. Já começa a agravar. 4, deterioração
grave no nível operacional de serviço, ou seja, o impacto começa a aumentar. 5, o nível operacional de serviço aproxima-se de 0, ou seja, praticamente uma parada total na sua empresa se aquele item falhar. Trabalhava numa grande empresa e lá tinha um gerador que a severidade da falha dele era tão grande, se ele falhasse, que tinha um outro gerador pronto para entrar em ação. E não estou falando de qualquer gerador, estou falando de geradores aí que custam mais de 1 milhão, né? E tinha um lá só de reserva para ele, porque o nível de severidade, se ele falhasse, era 5. Probabilidade de ocorrer essa falha. Pode acontecer? Talvez sim, talvez não, mas nota 1, probabilidade de uma vez em muitos anos acontecer aquilo, a gente dá nota 1. Nota 2, probabilidade de uma vez em muitos meses de funcionamento e operação. Peraí, não é nem ano mais, agora é meses. Nota 3, probabilidade de uma vez em algumas semanas de funcionamento. Pode chegar um mês e poder ter uma falha. Nota 4, probabilidade de ocorrência semanal. Toda semana dá ruim naquilo ali. Nota 5, todo dia. E aí tá ruim. Tá acontecendo todo dia, não vai funcionar. Hoje eu estava conversando com um colega, um colega, né, mas ex-parceiro de empresa, eu saí, ele tá lá. Eu perguntei como estavam os amigos e tudo, como é que estava todo mundo, e aí ele falou assim, fulano de tal foi mandado embora. Eu falei, sério, cara? Por quê? Cara, assim, aconteceu um monte de coisa, e as coisas, tipo assim, começaram a ficar recorrentes. Ou seja, o nível de ocorrência de falha daquele funcionário, que era uma em muitos anos, começou a ser semanal. Chegou no nível 5, tira antes que dê muito ruim. E aí ele foi desligado. Que pena, né? Tomara que esteja bem. Probabilidade de detecção da falha. Né? Então, qual a chance que a gente tem de detectar essa falha? Se a nota for 1, a detectabilidade está muito alta. É fácil detectar o que ocorrerá a falha. Aquilo que você está falando, não, isso aqui vai quebrar daqui 30 minutos. Aí você já detectou. Nível 2, aviso considerável de falha antes da ocorrência. Com as luzinhas piscando, os negócios, um barulhinho aqui, outro ali. Nota 3, alguns avisos de falha antes da ocorrência. Opa, está oscilando aqui a energia, vai falhar a energia. Né? Tem vezes que dá umas piscadas aí, né? Nível 4, poucos avisos de falha antes da ocorrência. Um avisinho de nada e mais nada, sumiu. De repente, pum, nível 5. A detectabilidade é efetivamente 0. É praticamente impossível saber que ocorrerá uma falha. E a gente só vê quando falha. Então isso aí, o risco é altíssimo. Então, se o que você está observando tiver tudo nota 1, 1 vezes 1 vezes 1, nível 1 de risco. Tá tranquilo. Lá do outro lado tem um lá que é 5, 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então esse aqui é 125 vezes maior probabilidade de dar defeito do que aquele lá que tem 1, 1, 1. Então é assim que ocorre. Bom, gostei muito de falar com vocês aí sobre os programas de qualidade e a confiabilidade nas organizações, mas essa foi a nossa última aula. Nas próximas aí a gente continua falando sobre qualidade, essa matéria que é importante para a empresa, para o governo, para as nossas vidas, para todo mundo. Fica um abraço aqui do professor Luciano. Até a próxima. Tchau, tchau.